Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos, onde vamos aqui falar sobre alguns assuntos da atualidade de Santo Tirso. Connosco, como habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes. Bom dia, engenheiro. Bom dia. Hoje vamos falar novamente do assunto da ordem do dia, que é a habitação. Vamos falar então sobre o custo da habitação. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas, mais de metade dos concelhos do país teve uma subida de mais de 50% do preço das casas. Santo Tirso é um desses concelhos. Desde agosto de 2018 até este ano, o preço das casas aumentou 55%. Muito, já temos falado aqui da crise na habitação e a falta da mesma em todo o concelho. Essa falta de habitação leva a esta subida exagerada dos preços das casas. Exato. Talvez é um dos grandes problemas do país. Eu penso que durante anos e anos o país não olhou para este problema. E eu deixem-me regressar um pouco há uns anos atrás, no período que mediou entre 2001, 2002 e 2008, 2009, aqui em Santo Tirso, por iniciativa pública, portanto, da Câmara Municipal e de empresários em colaboração com a Câmara, foram construídas 1.200 habitações. Eu diria que desde 2011, portanto, já lá vão mais de 10 anos, não foi feita nenhuma nova habitação em Santo Tirso de iniciativa pública. Quer seja para arrendamento social, quer seja contratos de desenvolvimento para habitação. São casas a custos controlados, portanto, para compra, com o apoio do Estado e dos bancos. Não havendo essas habitações no mercado, o que se deu, deixou-se só ao mercado livre a resolução do problema. Ainda ontem, permitam-me à parte, ouvimos um dirigente nacional de um partido dizer publicamente que o mercado livre resolveria o problema. O que deu o mercado livre foi que os custos da habitação, em alguns concelhos, nesses 5 anos que referiu, subiram 100%, em Santo Tirso, em Famalicão, na Trofa, em Guimarães, subiram acima dos 50%. Santo Tirso foi 55%. Ora, o preço das casas subir 55%, ou seja, mais de metade em 5 anos, é um preço quase especulativo. Daí, nem as pessoas têm condições para adquirir casa própria, e não é só em Santo Tirso, este é um problema que alastra a outros locais. Esta semana, como disse, um jornal nacional, o JN, publicou uma página inteira com esses valores. Nós já tínhamos falado disso aqui, nomeadamente os valores daqui da zona envolvente, como disse, Santo Tirso, Famalicão, Guimarães, Trofa, Maia, Valongo, nos mais do que noutros, e o facto é que, sendo muito caras, as pessoas não podem recorrer ao crédito bancário, porque a prestação é muito elevada. E tem os aumentos de 200 ultrapassa euros. aquele limiar do rendimento familiar, a partir do qual é muito difícil a família suportar o preço da prestação. Dizem os entendidos que se uma família tiver de pagar por cada prestação mensal mais 35% do que ganha, que é muito difícil a família resolver os problemas da economia familiar. Portanto, por outro lado ainda, para o arrendamento, as rendas atingem valores absolutamente estratosféricos. Pois, superiores ao ordenado mínimo nacional. Um T2, 600 euros em Santo Tirso. Um T3, 800 euros em Santo Tirso. Estou a falar de Santo Tirso, que é aquilo que a gente conhece melhor, de valores que são incompreensíveis. Fruto do mercado livre. Só há uma maneira, é o Estado, o Governo, intervir através do Ministério da Educação. Como? Promovendo rapidamente a compra de habitação. Santo Tirso, pelos vistos, já decidiu, ou está para decidir, a aquisição de 70 habitações. Não sei se é para arrendar, se é para depois vender em custos controlados. O Estado português tem de apoiar os municípios para isso. E os municípios também têm de fazer um esforço. Alguns até têm excedentes orçamentais bons,
diz que Santo Tirso tem um bom excedente orçamental, invista-se na habitação. Quer na habitação social, porque aí tem de combater os preços das habitações que são praticados no arrendamento livre, e penso que é uma forma de resolver muitos problemas mesmo sociais, mas nunca fazer construção em sistema concentrado. Santo Tirso, quando fez os seus complexos habitacionais, fê-lo em várias freguesias. Na altura tínhamos 24 freguesias no concelho e fez conjuntos habitacionais em 16 freguesias. Portanto, as famílias, quando tinham de sair dos seus alojamentos, que não tinham as mínimas condições, ficavam a morar perto. Havia uma intervenção social maior, havia uma proximidade à autarquia local, à junta de freguesia, uma proximidade às associações de assistência, uma proximidade à própria autarquia, Câmara Municipal. A própria Igreja também colaborava, lembro perfeitamente que colaborava, na resolução de alguns problemas, porque eram ouvidas várias entidades nas entregas ou nas atribuições das casas e, por outro lado, se há critérios claros. Portanto, a habitação é hoje um dos grandes problemas em Portugal. Infelizmente, tem havido alguns problemas. Vimos que o chamado Programa Mais Habitação, que o Governo quer implementar, está a durar muito tempo. Está a haver mesmo alguns litígios entre o Governo e a Presidência da República, com declarações que não ajudam nada a resolver os problemas. Há uma legislação recente que saiu, que também foi ameaçada de ser enviada ao Tribunal Constitucional. Parece que não foi. Portanto, não houve também o veto presidencial. Desta vez já houve veto presidencial e o assunto teve de ser remetido novamente à Assembleia da República, e depois da segunda aprovação pela Assembleia da República, aí o Presidente da República já teve que promulgar. E eu penso que nestas situações, Governo e Presidência da República têm de ser aliados. E, por outro lado, as autarquias têm de optar, têm de definir no seu município quais são os problemas mais importantes. É fazer habitação social, é fazer habitação a custos controlados, ou fazer obras para encher o olho. Obras que deixam alguma imagem em termos de serem apetecíveis, de trazerem alguns benefícios para as pessoas, pelo menos em termos locais, mas que podem não corresponder às necessidades sociais das populações. Há três áreas, e falámos aqui da habitação, que estão de facto a ter problemas graves em Portugal. E o governo português, penso que está preocupado com elas. Uma delas é a habitação, outras é a saúde e outra é a educação. Três áreas neste fundamentais. momento, mesmo ao nível local, há que privilegiar estes três temas. Por isso é que eu disse que tem que se optar ao nível autárquico. Vem aí o novo Orçamento de Estado, ele vai ser presente à comunicação social agora durante a tarde, vai ser entregue ao Sr. Presidente da Assembleia da República às 13 horas, daqui mais ou menos 3/4 de hora vamos ter o orçamento entregue. Às 15 horas o Ministro das Finanças vai apresentar esse mesmo orçamento. Vamos ver o que é que traz em termos de novidades, em termos de rendimentos, quanto é que vai ser o aumento dos salários das pessoas, qual é o aumento para os privados, fala-se em 5% ao mês, qual é o aumento para a função pública e quais são os aumentos para os pensionistas. Tem de se olhar também para os pensionistas, porque muitos deles têm reformas muito baixas e sem dinheiro em casa, não têm dinheiro para comprar comida, não têm dinheiro para comprar medicamentos, não têm dinheiro para responder às necessidades básicas. Por outro lado, certamente que o Governo nos vai dizer o que é que vai fazer com o chamado excedente orçamental.
é só para diminuir a dívida pública, não pode ser só para diminuir a dívida pública. O Governo tem de compensar os cidadãos com medidas. E quando digo medidas, é, por exemplo, baixar o IRS. Fala-se que vai baixar o IRS, é claro que as empresas, uma loja, querem também que baixe o IRC, e eu agora também aproveito para lançar o repto às autarquias, nomeadamente à autarquia de Santo Tirso, também vai apresentar, até finais de novembro, o plano e orçamento, as grandes opções do plano, e também há que baixar os impostos locais. A Câmara Municipal usufrui de uma parte do IRS, a Câmara Municipal usufrui do IMI, e o Imposto Municipal de Imóveis, que é a antiga contribuição predial, contribuição autárquica, tem subido muito, mesmo muito. O próprio Imposto Municipal de Transações tem subido, como há mais vendas de habitações, claro que há o IMT, o Imposto Municipal de Transações, o próprio imposto, o IUC, o Imposto de Circulação para os automóveis, portanto, é agarrar também nesses impostos e baixá-los um pouquinho, pelo menos, para que as famílias possam usufruir. E tem de haver, como digo, boa colaboração entre o Governo, as autarquias e o Sr. Presidente da República, quem promulga as leis, a avalizar isto tudo para que as famílias tenham mais facilidades. Nós estamos num clima muito difícil, é sabido que rebentou talvez a maior guerra de sempre em Israel, entre os israelitas e os palestinianos da faixa de Gaza. Vamos ver no que vai dar. Uma coisa que sabemos hoje é que já ocorreu em Israel, nesta guerra, o maior número de mortos num só dia de sempre. Eu lembro bem da guerra de 67, 1967, lembro bem da guerra de 1973, mas nenhuma delas foi tão violenta como esta. Ainda hoje, de manhã, ouvi dizer que só os israelitas já morreram 900 e palestinianos do Hamas terão morrido 1.500. Foram encontrados na fronteira 1.500. Ora bem, isto são valores assustadores. Pois, para 3 dias. Mesmo em termos da guerra com a Ucrânia, a guerra da Ucrânia não é tão violenta. O que é que isto está a originar? Problemas para o custo de vida das pessoas. Exatamente. Aumentou muito o preço do gás, vai-se refletir nas famílias. Aumentou já muito o preço do petróleo, vai-se refletir no preço do gasóleo e da gasolina. Por acaso, o gasóleo e a gasolina ontem desceram. E até desceram bem. Mas agora vamos ter o reflexo da guerra. Pois. Isto afeta a economia das pessoas, os orçamentos de Estado e os orçamentos municipais têm de procurar compensar as famílias para que aqui não entremos numa crise generalizada que não ajuda nada às famílias, aos idosos, aos pensionistas, às crianças, aos trabalhadores jovens que querem casa para viver. Todos podemos colaborar e podemos ter uma forma de ver as coisas melhor, e aguardemos pelas novidades de hoje à tarde e pelas novidades também do Orçamento Municipal para 2024, ou só se vai ouvir falar de excedentes orçamentais, excedente orçamental nacional ou mesmo o excedente orçamental local. Ainda sobre a habitação, e rapidamente, que já estamos a passar aqui um bocadinho o tempo deste tema, uma polémica também instalada na semana passada foi a construção de um parque de estacionamento num terreno destinado à habitação. Muitos foram os comentários a referir isso mesmo. Em Santo Tirso temos uma grande carência de estacionamento, mas temos uma muito maior de habitação, certo? Sim, há um problema que tem que se resolver. O terreno a que se refere é o terreno na Rua Carneiro Pacheco, que é um terreno destinado à habitação e onde, pelos vistos, está a ser construído um parque de estacionamento. Quem estará a fazer a obra é a Câmara, o terreno será privado. Há aqui algo que era bom que ficasse esclarecido sobre se há algum contrato escrito para isto acontecer.
em que condições está a autarquia a executar obras num terreno privado, sei que poderá beneficiar o tema do estacionamento, e eu sei porque é que o estão a fazer. Estão a fazê-lo, pelos vistos são 90 lugares, não sei se serão, porque se forem arrancarem as obras da feira, vamos perder ali 300 ou 400 lugares de estacionamento. 90 não vão resolver, mas vai gerar-se aqui um grande conflito em todos os dias da semana, exceto à segunda, onde é pior ainda, não é? Aquele terreno, como disse, é um terreno que, preferencialmente para a habitação, eu acho que a Câmara devia induzir o proprietário a fazer ali bons investimentos habitacionais e dotados de parques de estacionamento. E até podiam pensar em fazer parques de estacionamento que servissem também ao nível público. Aliás, não é só nesse terreno, é também no outro terreno do outro parque de estacionamento, ao lado da antiga Casa da Mocidade e em frente à Loja do Cidadão, onde tem também mais lugares. Também é um terreno que, em termos de plano diretor municipal, está previsto para a habitação. E, de facto, nós em Santo Tirso precisamos de habitação. Embora este tipo de terrenos de que estamos a falar são terrenos mais vocacionados para o mercado livre, chamado mercado livre. Agora, entretanto, na cidade de Santo Tirso, há outros terrenos, e foi anunciado que em maio iria iniciar-se a construção em Friães de uma zona de habitações que envolvia 150 habitações. E aquele terreno é terreno para muito mais habitações. Antes é próximo de Fontiscos, um terreno que está lá, que é um terreno propriedade de uma empresa, que já se ofereceu para entregar o projeto, que já foi anunciado publicamente que há esse acordo, e, portanto, faça-se essa habitação em Gião, ou não é em Gião, desculpa, é Friães, Fontiscos, e faça-se também a habitação do terreno, que é em Vila das Aves, onde há um terreno preparado para isso, que é na zona de Luvazinho, Carvalheiras. Pois, esse supostamente já avança este ano e o outro para o ano, é o que foi anunciado na altura. Aguardemos, porque já foi anunciado que ia avançar em maio e não avançou. Temos que esperar. É o mesmo da variante, que também já era o ano passado e ainda não está. Avançando, hoje vamos falar também sobre a participação cívica na política. Os cidadãos cada vez demonstram mais desinteresse em relação a assuntos políticos. Cada vez mais as pessoas estão afastadas da política e demonstram o seu desinteresse no momento de exercer o voto. Fazendo uma comparação entre o ano de 2005, que foi o que teve mais participação, e o ano de 2021, em 2005 a abstenção foi de cerca de 29%, em 2021 43%. Quais serão as causas deste afastamento? Também vemos uma participação cívica quase nula nas reuniões de Câmara Públicas e muito baixa nas Assembleias Municipais. Afinal, para que lutamos pela democracia se agora não a exercemos? Ora bem, o problema do abstencionismo é um problema muito importante e a mim preocupa mais outro aspecto. É que há muito mais abstencionismo ao nível autárquico do que ao nível, por exemplo, das legislativas. Embora as eleições que trazem mais abstenção, por afastamento, por distanciamento, são as europeias. Nós vamos ter agora, em junho do ano que vem, eleições europeias e os índices de abstencionismo europeus são muito elevados. Mas isso é uma tradição. As pessoas não percebem a importância que é votar também para a Europa. Agora, o que eu não entendo é como é que, havendo ou devendo haver uma proximidade dos cidadãos aos autarcas, as eleições que são também de proximidade ao nível autárquico tenham tal nível de abstencionismo. De facto, em 2021, eu próprio publiquei um estudo, uma avaliação, não é estudo, é uma constatação de que, de facto, foi o ano em que mais abstencionismo houve. Mesmo aqui na cidade de Santo Tirso. Ninguém percebeu como é que houve tão pouca gente a votar. E eu gostava de ver era mais ações de motivação, de aproximação, de participação, de tal maneira que os cidadãos se compenetrem que, para criticarem quem é eleito, têm primeiro de votar. E depois então têm legitimidade para criticar. Não votando, perdem essa mesma legitimidade. Ao poder local, ao poder autárquico, recomenda-se que faça todo tipo de ações políticas
nomeadamente, agora só haverá eleições em 2025, para motivar as pessoas a virem ver as assembleias municipais. Por exemplo, quase todos os municípios estão neste momento a divulgar publicamente, através da internet e das redes digitais, as sessões públicas. As sessões da Assembleia Municipal são todas públicas. E sente isso está há 2 anos que à espera que haja essa possibilidade, porque a facilidade de estar em casa, ligar o computador ou o telemóvel e assistir a uma Assembleia Municipal é muita. Podemos até tratar de outras tarefas. Vontade da pessoa ir lá, fisicamente. Agora, para que isto ocorra, é preciso que haja vontade política. E a conclusão a que eu estou a chegar é que, de facto, não tem havido vontade política para que as sessões da Assembleia Municipal sejam transmitidas através da internet. E permitam-me isto. É que nem o partido do poder demonstra essa preocupação, nem os partidos da oposição. Os partidos da oposição também não falam deste assunto. Não querem ser ouvidos sobre suas posições na Assembleia Municipal, ou vão às Assembleias Municipais e uma Assembleia Municipal com 20 pontos acaba em meia hora. Eu acho que deve haver debate público. Sim. Ao horizonte de ordem do dia, ao período de intervenção do público. Os temas são muito importantes. Portanto, este debate público, esta participação cívica, este conhecimento dos cidadãos, acho eu que ajuda muito à redução do abstencionismo. E já agora, se me permitem, também há muitas câmaras municipais que também fazem transmissão em direto das reuniões públicas da Câmara Municipal. Como se sabe, por mês há pelo menos uma reunião pública e uma reunião privada. Da reunião privada é lógico que ela não seja transmitida, mas também pode ser. Sim. Haja vontade da Câmara Municipal de tornar as reuniões todas públicas, a não ser em casos em que o assunto tem de ser resolvido noutro fórum, não pode ser público. Mas esses podiam ser escolhidos para reuniões próprias e a Câmara Municipal também pode transmitir em direto as suas reuniões públicas. Seria muito útil. A figura do Presidente de Câmara, a figura do Executivo, que são quem lidera na prática o Conselho, têm aí a oportunidade de expor os assuntos. Muitos assuntos que são expostos na Câmara Municipal não vão sequer à Assembleia Municipal, e é uma recomendação que eu faço para que haja o aumento da participação cívica, é que haja transmissão em direto e nem possibilidade gravada para todos, através das redes sociais, das redes digitais, da internet, até em vídeos, do que acontece nos nossos fóruns locais de decisão política. Claro, também para cativar as pessoas, porque basicamente é sempre importante a opinião dos cidadãos, não é? Não é chegar depois, se calhar às vezes até criticam, mas também não participam, não é? Exatamente. Vamos aguardar. Agora, as nossas considerações finais. Vamos deixar os parabéns à Associação Desportiva e Cultural da Reguenga, que completou no passado dia 2 de outubro, 43 anos de existência. Muitos anos de existência, acompanhei durante muitos anos a atividade e sei que tem um trabalho muito meritório na Reguenga e espero que continue por muitos mais anos. Também felicitar a Associação de Solidariedade Humanitária de Montecordo, que completa precisamente hoje 35 anos de existência. Outra associação que também acompanhei muito ao longo da minha vida autárquica, agora acompanho menos, que tem um valor inestimável, que tem uma gestão, penso que muito boa, com pessoas totalmente dedicadas à causa e uma gestão difícil, porque uma instituição como a Associação de Solidariedade Social, como é a Associação Humanitária de Montecordo, não é fácil de gerir. Não sobra o dinheiro, não há excedente orçamental, há déficit orçamental. E para quem dirige estas instituições, vão os meus parabéns, já agora os meus parabéns para o atual Presidente, para o Sr. Armindo Silva. Assinalar também o aniversário do Kim Machado, um homem ligado ao futebol, com muito orgulho ao Conselho de Santirce e que faz também hoje 57 anos. Sim, é um homem conhecido, foi um grande atleta, era um grande médio, jogou no Tirsense na primeira divisão, foi treinador do Tirsense,
subiu o Tirsense de divisão. Penso que agora está na Arábia, não é? Pelo menos estava há bem pouco tempo. Que sim, ainda está. E, portanto, desejo os maiores êxitos como atleta e como treinador e um grande futuro. A ele e a todos os treinadores do Conselho e de Santis que têm de se deslocar para o exterior, para outros países, para se ingrar na sua vida profissional, porque não há aqui mercado que chegue para estes treinadores. Por fim, e falando ainda de futebol, vamos destacar aqui também a boa prestação, tanto do ABS e do Futebol Clube Tirsense, que se encontram no primeiro lugar dos respectivos campeonatos. Sim, o Tirsense regressou ao primeiro lugar, com a vitória tangencial, mas não interessa. Ganhar por 1 ou por 10 vale a pena, contar os 3 pontos, parabéns para o Tirsense. Tem feito um trabalho muito meritório. Parabéns para os seus órgãos sociais, parabéns para a equipe técnica e para os jogadores, porque de facto assim valorizou o papel do Tirsense. Quanto ao Aves, eu digo Aves porque ele é Aves, e eu, Aves, para mim será sempre Aves. Será sempre Aves, e espero que no futuro, que não seja longínquo, a fase difícil do Clube Desportivo das Aves, que vai tentar em breve festejar o seu aniversário, já não sei bem quantos, mas é um valor, penso que são 93, não tenho bem certeza. Penso que o clube é de 1930, e se for de 1930, no dia 11 de novembro, penso que é o dia, o 12, é assim, vai festejar. Para o Aves, futebol profissional, que joga no estádio do Clube Desportivo das Aves, bem, o Aves tem feito um campeonato muito bom, também vai em primeiro lugar, e ontem assistimos a um grande jogo de futebol. O futebol da segunda liga não é um futebol fácil, a equipe tem-se portado muito bem, a equipe técnica tem sido extraordinária, a gestão tem sido muito positiva e parabéns também aos dirigentes do Clube Desportivo das Aves que estão a apoiar estas iniciativas e, olha, é uma coisa muito boa. Praticamente ainda não deixei de ver nenhum jogo do Aves porque vi-os todos na televisão em direto. Isto é bom. É bom para a Vila das Aves, é bom para o Conselho, é bom para todos nós, é bom para quem gosta de desporto. E lá habituados sempre ao futebol profissional, não desvalorizando o esforço que os outros jogadores fizeram quando recuperaram ali o clube, aqueles 3 anos, não é? Sim, que é muito tem um valor incalculável, incalculável. Mas claro que as pessoas estavam com aquela necessidade de ter o futebol profissional e agora tem. Conseguiu-se, mas penso que vai haver notícias nos próximos meses da evolução que vai acontecer para resolver problemas antigos que infelizmente aconteceram e que não deviam ter acontecido. Mas a todos aqueles que têm colaborado nestes últimos anos com o Clube Desportivo das Aves e que têm permitido que as coisas tenham corrido bem, vão também os meus parabéns, as minhas saudações. Eu fui dirigente do Clube Desportivo das Aves na Assembleia Geral durante quase 15 anos e sei bem do esforço que fazem à frente destes clubes, onde geralmente estão de forma desinteressada, não recebem nenhuma remuneração. Pois. Não são como alguns membros de conselhos diretivos de alguns clubes que têm remunerações faraónicas ao fim do ano. Até recebem prémios por ter ficado em 3º lugar na primeira divisão. Há que valorizar o esforço de todos. Bem, no Aves não acontece isso, nem no Tirsense. Também não tem excedente orçamental. Nem no Tirsense, nem no São Martinho, nem no Vilarinho, nem nos clubes todos, nem no Roriz, nem nos clubes todos do nosso É tudo concelho. por amor à camisola. É mesmo, mesmo. Bem, hoje ficamos por aqui. Regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.